Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de fevereiro, quarta semana do tempo comum. O evangelho de hoje narra Jesus voltando a Nazaré, sua terra, e ali pregando na sinagoga. Os seus conterrâneos ficam admirados com tamanha sabedoria e também com os milagres que haviam ouvido dizer que ele havia feito em suas peregrinações. Mas ao mesmo tempo eles questionam, mas não é ele o filho de Maria, o filho de José? Nós não conhecemos seus irmãos? E o texto termina dizendo que Jesus ali não fez muitos milagres, porque faltava-lhe aos conterrâneos de Jesus a fé. Veja, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não necessariamente uma relação de proximidade quer dizer uma relação de intimidade. Os conterrâneos de Jesus o viram crescer, praticamente 30 anos da vida de Jesus, ele passou no meio deles. Então eles conheceram Jesus, conheceram Maria, José, conviveram com eles, trabalharam com eles, e talvez essa proximidade tenha causado neles uma falta de sensibilidade em reconhecer a messianidade de Cristo que estava ali presente. É o que o evangelista Marcos quer afirmar hoje, que Jesus é o Messias tão esperado e que nem sempre todos vão acolhê-lo ou todos vão reconhecê-lo, inclusive aqueles que conviveram próximo a ele durante tantos anos. O que esse evangelho de hoje nos ensina, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs? Que na nossa relação de fé não precisamos priorizar apenas proximidade, mas precisamos cultivar de fato uma espiritualidade. Nós podemos estar na igreja todos os domingos ou estarmos profundamente engajados nas pastorais e movimentos e mesmo assim não reconhecer Jesus em nossa vida. Nós podemos também nos escandalizar com a humanidade da igreja, por exemplo, a humanidade de seus pastores, coordenadores, e não conseguimos olhar para além da humanidade e perceber a divindade que há na igreja. Os conterrâneos de Jesus ficaram presos apenas ao Jesus humânico, ou que alguns preferiam separar o Jesus histórico, mas esqueceram de contemplar ali o Christos, o ungido, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Te convido hoje então a não apenas viver uma religiosidade do conhecimento, mas uma religiosidade do reconhecimento de Cristo como Senhor da sua vida. Esse evangelho também nos faz refletir a respeito do cuidado que devemos tomar para não supervalorizar demasiadamente os de fora em detrimento aos que são de dentro. Nosso Senhor no evangelho hoje vai dizer que nem sempre os pastores são bem recebidos em sua própria pátria. E nessa cultura agora das redes sociais, dos perfis de influência digitais, até influências católicos, nós temos uma tendência demasiada a ouvir as orientações, os conselhos, os ensinamentos, as admoestações dos que são de fora, em detrimento dos que são de casa. Às vezes nós não ouvimos o nosso pároco, o padre da nossa comunidade, mas escutamos padres de outros lugares, e supervalorizamos eles como modelo de sacerdócio, mas é porque a gente não convive no dia a dia com eles, a gente não sabe as suas contradições, a gente não tem um conflito ali de relacionamento com eles. Então nós idealizamos uma figura de sacerdotes santos que na verdade são tão pecadores quanto eu, quanto seu pároco aí, que talvez você não goste muito, mas são profundamente humanos, e por isso nós temos que tomar cuidado, porque às vezes Deus está nos falando através dos que são de casa e nós insistentemente o procuramos longe de nós. Isso não só em relação a padres, mas em relação à própria família, Quantos filhos precisam ouvir conselhos de alguém de fora? Os mesmos conselhos que os pais já deram, mas precisam ouvir os de fora para talvez ouvir, para talvez mudar de vida, E Nosso Senhor lembra hoje, olha, os conterrâneos deles foram os que menos receberam graças e milagres, porque ficaram cegos para a presença messiânica dele.
Então eu te convido a pensar nisso. Talvez Nosso Senhor está falando com você, com a pessoa que está ao seu lado na sua cama, com a pessoa que está debaixo do seu teto. Nosso Senhor fala com você na sua comunidade, igreja, na sua paróquia, através dos coordenadores pastorais, movimentos, através dos religiosos e religiosas, dos padres, da sua comunidade. Então não fica sedento por procurar fora aquele que talvez está dentro, Me fez lembrar também Santo Agostinho aqui agora, que no fim da sua vida ele solta a célebre frase: ó beleza infinita, tarde eu te amei, tu estavas dentro e eu lhe procurava fora. Então vamos aprender com essa atitude dos conterrâneos de Jesus e vamos procurar sensibilizar, reconhecer e valorizar a messianidade que já se encontra dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa paróquia. Tenham todos um bom dia e, por favor, nas suas orações, não esqueça de rezar por mim. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.